Boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Bora, sejam bem-vindas. Mais uma live do Fit Home. Assunto inédito, hein? A gente nunca falou sobre esse assunto aqui, não dessa forma, com uma live inteira só para isso. Vai ser muito legal. Não vai ser eu que vou falar. Na verdade, você como se eu fosse uma entrevistadora aqui. Mas eu chamei uma pessoa que é especialista para conversar com vocês. A gente sempre conversa, o foco do Fit Home, o foco dessa página, o foco do meu trabalho, enfim, o foco daqui desse lugar onde você está é emagrecimento, beleza? Então, essa página é direcionada aí eu faço tudo pensando em quem quer emagrecer. E por diversas vezes a gente tem falado que um dos fatores que interfere muito no sucesso do seu emagrecimento é o seu intestino. É um assunto que as pessoas não levam muito a sério, é um assunto que as pessoas não falam muito, eu não sei se é vergonha, não sei o que é. Se for vergonha, isso é muito tosco, porque, né, tá na vida de todo mundo. Mas é uma coisa muito importante. Vocês vão entender hoje o grau de importância da saúde intestinal de vocês. Se vocês têm um intestino saudável, vocês estão disparadas aí, muito perto de ter um sucesso no emagrecimento. Se você tem um intestino que não funciona muito bem, você pode estar prejudicando o seu emagrecimento. Aí não tem exercício, não tem alimentação, não tem nada que salve. Você precisa olhar para isso e você precisa corrigir. É isso que a gente vai falar na live de hoje. Como que você pode melhorar a saúde do seu intestino? Por que que seu intestino interfere no seu peso corporal? Tudo isso e um monte de coisa a mais. Eu chamei aqui a minha convidada especial de hoje. É muito especial porque ela é uma das primeiras alunas do Fit Home. Ela é, além de tudo, é minha prima. Admiro muito ela como profissional. Ela ama muito a nutrição. Ela é uma nutricionista hospitalar. Ama muito a profissão, ama o que faz. Tá na linha de frente do Covid. Muito orgulho dela. E aí eu chamei ela para vir bater um papo com vocês, porque nada melhor do que quem manja, quem trabalha diariamente com saúde e nutrição para falar com vocês sobre isso, tá? Eu vou convidar aqui a Aline para entrar na live. Vamos ver. Bom, esperar. Vamos esperar a Aline entrar na live. Galera, vai se apresentando aí pra mim, tá? Se apresenta, fala o nome, sua idade, da onde que você tá assistindo essa live, tá bom? E eu vou me apresentar também, pra quem não me conhece ainda. Meu nome é Mariana Eiras, eu sou personal trainer, sou formada em educação física, mestre em ciências da saúde. Chamei a Aline porque ela é especialista, ela é nutricionista e ela vai poder falar melhor sobre isso. Boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bom? Bom, Aline, se apresenta rapidamente aí pra galera, fala quem é você, o que você faz, onde você trabalha, conta aí pra galera. Eu sou a Aline Santana Eiras, prima da Mari. Sou nutricionista aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, um hospital com 600 leitos e sou responsável por uma UTI com 40 leitos de Covid no momento. Então, eu já E, estou bastante tempo no hospital, e aí, mais na parte crítica. o recado de hoje é: usem máscaras, isolamento social. Fique em casa. Essa Brincadeira. live foi para isso. Adoro. Aline, eu convidei você para vir falar um pouco sobre saúde intestinal, porque, caraca, eu sei o quanto você se empenha aí. Acho que no hospital, não sei se você se depara bastante com essa situação, eu não sei como que é a sua experiência com isso, mas eu acredito, pelo relato das minhas alunas, que muita gente tem problema intestinal e nem sabe, acha que, né, é normal aí. Que é o normal dela, sim. É. O que seria?
No hospital, a gente acaba sempre perguntando, sempre, toda a anamnese nutricional, a gente precisa saber da saúde intestinal do paciente, porque através dessa questão, a gente vai modular toda a terapia nutricional. O que eu vou ter que colocar mais para o paciente, ou pedir algumas mudanças de hábito alimentar, ou até saber como é que é realmente a saúde do paciente. Então, no hospital, assim como no hospital, como no consultório, a pergunta primordial do nutricionista é saber da saúde intestinal. Então, normalmente no hospital o pessoal fala, em casa, ele é assim, aqui no hospital já mudou um pouco. Então, quando muda a rotina, muda a medicação, ou o estado de saúde do paciente, o intestino vai sentir bastante. Olha, e por que eu fiz uma super chamada aqui do intestino? Por que que o intestino é tão importante na nossa vida? Porque, como já diz muitos estudos, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, no intestino, a gente vai ter as maiores terminações nervosas. Ele tem um sistema nervoso autônomo que tem contato com o sistema nervoso central. Então, ele sozinho consegue comandar os seus movimentos, o seu peristaltismo, aquele movimento intestinal que a gente sempre fala, como é que está o seu intestino? Hoje eu estou sentindo ele mexer um pouco mais. Quando a gente está com diarreia, a gente acaba sentindo mais. Então, esse é o peristaltismo. Então, ele tem um sistema nervoso que sozinho se comanda. O movimento que ele vai fazer, se vai ter liberação de hormônio, se vai ter liberação de vitaminas, minerais, tudo está lá no intestino. E ele consegue fazer isso independente do sistema nervoso central. Caraca. Além disso, 70% do nosso sistema imune depende do intestino. Então, se a gente não se alimenta adequadamente, a nossa imunidade não vai funcionar. Então, não adianta a gente tomar 1000 tipos de cápsulas se a gente não come refeições saudáveis no nosso dia a dia. Então, Nossa, todo o nosso sistema imune está lá no intestino. é sério? Tô chocada. 70% dele. Sério, sério. Então, Meu o Deus, intestino para o nutricionista é o principal órgão. meu, que legal. Pode continuar, depois eu falo. Tá. 50% das nossas fezes são bactérias. Então, a gente acaba contando assim, olha, 3 quilos de uma pessoa acaba sendo bactérias que a gente encontra no intestino. Bactérias ou microbiota intestinal são os bichinhos que lá vivem no intestino. Então, a gente tem as bactérias boas e as bactérias ruins. A gente pode pensar o que são essa microbiota. São os bichinhos que a gente encontra no Yakult, por exemplo. São bactérias do bem. Então, a gente precisa reflorestar o nosso intestino com bactérias do bem. Né? Então, por isso que a gente precisa comer bastante salada, frutas, legumes, iogurte, a gente encontra bastante probióticos. Probióticos são essas bactérias boas. Então, quanto mais bactérias boas tiver no intestino, menos as bactérias do mal vão estar lá. Então, a gente vai diminuir muitas doenças quando o nosso intestino estiver saudável. Outra coisa que a gente acaba não sabendo, e os novos estudos têm mostrado, que no intestino tem a maior 80, 90% da serotonina está lá. Serotonina é aquele hormônio do prazer. Então, se a gente não tiver uma alimentação saudável, a gente não consegue produzir essa serotonina. Não produzindo essa serotonina, a gente vai ter distúrbios psiquiátricos, a gente vai ter depressão, a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter insônia, um ânimo mais para baixo, dificuldade de concentração. Então, assim, é muito importante manter o nosso intestino saudável. Eu tô chocada. Porque esse negócio da serotonina, por exemplo, tá diretamente relacionado com saúde mental, né? Com distúrbios do humor. E aí, Sim, quem que investiga o intestino? Tipo, a pessoa vai investigar, sei lá, né? Tipo, é óbvio que tudo é um conjunto, né? Então, quando você tem depressão, você está em estado depressivo. É claro que você vai fazer a terapia, você vai cuidar, vai fazer exercício e vai cuidar da alimentação. E aí você tem que ver, enxergar que o seu intestino pode estar totalmente relacionado com o seu estado de humor. Tipo, é incrível sim, isso. sim. Então, é o que eu falei, não adianta a gente tomar milhões de cápsulas. Eu fiz o exercício, mas eu não como fruta, eu não vario as frutas, eu não vario os vegetais. Então, não, eu como fruta, mas eu só como banana e maçã. Eu não gosto de outra fruta, eu nunca tentei comer, ou eu só como alface, eu não como nenhuma outra salada.
não gosto, nunca tentou. Então, o nutricionista fala, o nosso paladar muda a cada 7 anos. Então, eu, por exemplo, eu odiava quiabo. Agora eu amo quiabo. Por quê? Eu não gostava, acho que o meu pai tá aí. Eu não gostava do quiabo de casa. Mas quando eu comi o quiabo que a minha sogra prepara, eu aprendi a gostar e amar. Eu aprendi a fazer. Treta! Treta! A live está caindo. Estou no túnel. Então, a gente às vezes tem que aprender a comer o alimento de formas diferentes. Para a gente falar que não gosta daquele alimento, a gente tem que provar ele de 7 formas diferentes. Então, a cenoura, por exemplo, eu só gosto dela crua. Eu como ela cozida, mas eu prefiro ela crua, por exemplo. Então, eu sei que eu vou comer mais a cenoura assim. Ah, então eu aprendi que a berinjela eu gosto dessa forma. Então, a gente vai testando novas receitas para a gente poder incluir os novos alimentos na nossa rotina. Então, a variedade na nossa alimentação, ela está diretamente relacionada com a riqueza, a saúde da nossa microbiota, dessas bactérias boas. Sim, sim, porque cada alimento vai conter uma quantidade de fibras diferentes. Então, essas quantidades de fibras são os alimentos dos bichinhos, dos probióticos. Então, eu preciso comer essas fibras variadas, elas têm certas concentrações, e também tem tipos de fibras que existem, né? E que a gente vai alimentar as bactérias. Então, a gente precisa deixar elas bem nutridas. Ih, meu pai viu. Aline, olha que legal, olha o insight que eu tive. Então, quer dizer que quem tem uma dieta restritiva, de certa forma, prejudica sua saúde intestinal, porque ela diminui a saúde da microbiota, e aí ela vai Sim. diminuir o emagrecimento dela, tipo, o sucesso no emagrecimento dela, né? Sim, então, por isso que o nutricionista, quando surgiu essa onda de low carb, que teve há pouco tempo, todo mundo começou a restringir todos os tipos de carboidratos. Tem muitos alimentos, tem muitos alimentos dos carboidratos que têm fibras muito boas e que alimentam o intestino. Então, por isso que quando você for fazer alguma dieta da moda, você precisa passar no nutricionista, para ele te dizer se aquilo realmente é moda, se aquilo realmente vai te fazer bem. Porque, então se a gente for citar milhões de dietas da moda, né? Eu amo, eu amo. São, Vamos são criticar todas todas, prima. Vai. muito restritivas. Tem a paleolítica, a low carb é restritiva. As pessoas que não têm intolerância à lactose acabam restringindo lactose, tiram glúten porque acham Cetogênica. que tem que tirar. A cetogênica nem se fala. A cetogênica foi criada para pacientes que sofrem de convulsão, só para você ter uma noção. Então, ela tem uma dieta específica no mercado que o paciente compra, que ela foi criada para paciente que tem convulsão. Meu Então, ela Deus. não foi criada para emagrecimento. Da mesma forma, a bariátrica. A bariátrica ela foi criada para quem tem câncer de estômago. Aí eles acabaram percebendo que os pacientes que tiravam o estômago emagreciam e acabaram usando essa prática para estética. Então a gente tem que pesquisar sempre bem a fundo. Espera baixar poeira, espera vir os estudos para eu pensar se aquilo vai fazer bem para mim ou não. Claro que todas as dietas, se elas são bem indicadas, bem estudadas e bem acompanhadas, elas vão te fazer bem. Então, essas dietas restritivas realmente não fazem bem para a saúde, porque eu vou restringir o número de alimentos, vou restringir o número de fibras e de vitaminas e minerais e vou prejudicar a saúde intestinal, que vai atrapalhar a minha imunidade como um todo, para dar abertura para vir novas doenças para mim. Caraca. E doenças psiquiátricas também, né? Que a gente pensa, vai vir uma gripe, vai vir não, doenças psiquiátricas, uma depressão, por exemplo, uma depressão grave. Muito interessante. Eu tô cheia de pergunta. Aline, Vai? quando a gente fala de microbiota, eu não sei se eu tenho medo de ser um termo muito técnico, né? Tipo, eu não sei se as pessoas ouvem falar por aí. É porque como a gente é da área da saúde, eu falo de microbiota há não muito tempo, mas já faz um tempo. Então, eu não sei se, por exemplo, a Sim. minha mãe que está assistindo a live sabe falar de microbiota, né? Mas se tem uma coisa que todo mundo sabe, é falar de kefir. Kefir, né? Não sei nem O falar. kefir, Kefir. isso. O kefir é um iogurte natural. Então, esse iogurte natural, inclusive tem como se fosse um pacto, né? Você só pode ter se for de doação. Então, uma pessoa que vai doando para outra. Então, ele pega
essas cepas de bactérias, bactérias do bem, é como se fosse do Yakult. Então, o Yakult tem uma cepa que chama Lactobacillus. Então, esse kefir tem estudos que já mostrou que tem 28 cepas de bactérias diferentes. Então, ele ajuda bastante as pessoas. Inclusive, tem receitas, eu já usei por muito tempo, mas eu acabei matando meu bichinho. Existem receitas que ele vem do leite, que ele vem do açúcar e ajuda bastante a saúde das pessoas. Inclusive, eu não sei se eu posso, vamos pensar como é que eu vou falar. Alguns estudos mostram que diminuem alguns tipos de cânceres, por exemplo, A principalmente o intestinal, né? incidência de câncer, né? Do risco. Isso, O risco. isso. E Ou tem... aquelas pessoas que tinham câncer, ele acabou Ah, que legal. diminuindo a gravidade dele. E Então, esse a gente tem o kefir, a gente tem o kombucha, que todo mundo já deve ter ouvido falar. é horrível, eu não Tudo gosto. isso dá... eu também não, porque tem gosto de vinagre. Mas É, o kefir, por exemplo, eu comia bastante com fruta picadinha ou com granola, aquela granola sem açúcar. Porque eu não fiz aquela sua granola gostosa, né? Quem não conhece a granola da Mari. mas é uma vez por dia que come isso? Tem porção para cada um é um? Então depende do que a pessoa procura. Por exemplo, se é uma pessoa que tem um intestino um pouco mais solto, ela tem que esperar ele curar, vamos dizer assim, ele ficar lá fermentando 48 horas. Então, aí essa cepa de bactéria vai ajudar a segurar um pouquinho mais as fezes das pessoas. Se é uma pessoa que tem o intestino mais preso, ela pode fazer esse consumo todos os dias. Algumas pesquisas mostram que o kefir a gente pode consumir até 500 ml por dia, porque todo o excesso é ruim, inclusive o excesso de bactérias boas. Então, no hospital, por exemplo, quando a gente paciente com câncer em quimioterapia está neutropênico, ou seja, é uma fase que o paciente está sem imunidade nenhuma. Eu não posso usar essas bactérias para ele, mesmo eu sabendo que são do bem, porque eu posso fazer uma translocação bacteriana, ou seja, eu posso transformar essas bactérias em alguma infecção. Então, tudo tem que ser bem acompanhado. Então, se eu sou um paciente que eu faço atividade física, sou saudável, eu não tenho nenhuma doença de base grave, que eu preciso de um acompanhamento maior, aí eu posso fazer o consumo dele. Agora, se eu sou um paciente com câncer em quimioterapia, talvez não seja o momento. Por isso que Que tudo tem que ter um legal, meu. acompanhamento Nossa, muito legal saber nutricional. disso. Falou alguma coisa? Não sei se cortou. Exato. E tem também a gente precisa lembrar como é que a gente começou a florestar o nosso intestino, né? Então, isso vale desde o nosso nascimento, desde como nós nascemos. Então, se a gente nasceu de parto natural, a gente vai ter a cepa da bactéria da região vaginal da mãe. Se foi de cesárea, a gente vai ter da pele da mãe, talvez da pele do médico, se ele não usou a luva adequadamente. Então, essa vai ser nosso primeiro contato com bactérias. E o leite materno é de suma importância para a gente reflorestar ou povoar o intestino do bebê com bactérias do bem, que vai garantir a imunidade dele, sabendo que até o 6º ano de vida é o que a gente vai modular geneticamente, inclusive, tudo que as crianças comem, né, até o 6º ano de vida, vai modular talvez se ele vai ter alguma doença para o futuro, diabetes, pressão alta, câncer, alguma coisa do tipo. Isso tudo vai depender da alimentação da criança até o 6º ano de vida. Então, o aleitamento materno exclusivo é de suma importância para a criança. É muito legal você falar isso, porque tem 90% das meninas no Fit Home são mamães. Sim. E a gente sempre troca uma ideia disso, né? E a gente olha muito para nossa alimentação, mas, cara, a alimentação do filho também tem que ser muito observada e cuidada, assistida, né? E, tipo... Tem uma área da nutrição que chama nutrigenética. Ela é muito difícil. Então, ela já comprovou que a alimentação da criança até o 6º ano pode modificar o DNA dessa criança para poder vir a ter algumas doenças ou não. Então, é muito importante prestar atenção na alimentação da criança. Que legal. Prima, deixa eu fazer uma pergunta. Eu quero que você fale sobre o estudo que você viu. Por quê? Porque agora Tá. vai entrar na fase
do porquê que o intestino interfere no nosso emagrecimento. Quem disse isso? Como, né? Como que a gente descobriu? Sim, tá. Então, tem alguns estudos interessantes, e o último que eu li foram feitos com camundongos ou ratinhos. Tinham camundongos obesos e camundongos magros. E eles descobriram que as bactérias dos intestinos dos obesos eram diferentes do intestino dos magros. Então, eles colocaram esses ratinhos obesos nas gaiolas dos ratinhos magros. E esses ratinhos obesos, como eles sempre procuravam bastante comida, acabavam ingerindo as fezes dos ratinhos magros. Aí foram fazendo o estudo e verificando que foi modificando as bactérias dos intestinos dos ratinhos obesos e eles foram emagrecendo. O que você quer dizer, Aline? Que agora eu vou pedir ajuda para os meus... para os meus amigos magros, vou pedir um Doação favor? de fezes. Não. Inclusive, olha só, deixa eu dizer, quem mora fora do país que acompanha a Mari, nos Estados Unidos, no Brasil, já ouvi falar um pouco que alguns hospitais fazem. Isso mais para quem tem doença inflamatória intestinal, uma doença de Crohn, retocolite ulcerativa. Então, existe o transplante de fezes. Então, eles pagam até $12.000 para pessoas que têm intestino saudável, que não usa antibiótico, que não fuma, que não usa álcool, pratica atividade física e se alimentam de forma saudável. Nos últimos 6 meses, eles doam as fezes deles e fazem um transplante no intestino dessas pessoas que têm essa doença inflamatória intestinal. E as pessoas têm uma melhora significativa da doença. Essa doença, ela acaba causando em algumas pessoas, a pessoa às vezes tem que acabar retirando partes do intestino, né? Então, com esse transplante de fezes, fez com que essas pessoas não precisassem chegar a esse ponto da doença. Então, é bastante interessante, né? Então, mostrou que no ratinho que a microbiota intestinal do obeso com o magro é diferente e que algumas pessoas que têm doenças sérias no intestino, elas, modificando a microbiota intestinal, elas conseguem melhorar da sua doença. Então, para a gente não precisar acabar comendo fezes... Eu amo, eu amo. Que é a dieta... Agora vai sair a nova dieta da moda. Dieta. Fezes de Atenção, magros. nutricionista Aline declara, a dieta nova é a dieta das fezes. Não, mas é muito importante. A gente tá levando, né, para um lado do Na engraçado. brincadeira, mas é sério. Mas é sério, porque, cara, eles viram que o intestino de alguém que é obeso é diferente do intestino de alguém que tá, né, que tá dentro do peso dela ali. Que tá com o peso ideal. Então, o que a pessoa pode pensar agora? Aline, quer dizer que eu sou obesa, então não tem mais o que fazer. Exato. O bichinho que tá lá dentro, não vou fazer mais nada, vou largar por aí. Não. O que a gente precisa fazer? Se alimentar de forma saudável. A gente consegue modificar esses bichinhos do intestino, modificar a nossa microbiota intestinal, praticar atividade física, dormir de forma saudável e tentar diminuir o estresse. Como é que eu tento fazer isso? Com atividade física, dormindo bem, às vezes o mindfulness, um yoga, uma meditação. É um ciclo, né? É um ciclo. Você treina, você come bem, você dorme bem e você vai. E aí, o momento que todo mundo tá esperando na live. Pega papel e caneta, meu time. Quais são os alimentos que eu preciso comer, pelo amor de Deus? Então, vamos lembrar assim. Quem tem vó saudável é a comida da avó. Aquela avó que tinha hortinha em casa, que se alimentava todos os dias com as verduras saudáveis, se alimentava todos os dias com frutas, fruta no café da manhã, fruta de sobremesa, variava sempre a alimentação dela, procurava sempre uma alimentação saudável, menos gordura, menos fritura. É o que todo mundo já sabe, só que o difícil é colocar em prática, né? Então, tendo uma alimentação saudável, se alimentando bem. Se você tem algum desconforto intestinal, eu tenho um pouco mais de... Alguns pacientes no hospital. Eu amo os vozinhos, né? Eles falam, eu tenho gastura. Eu tenho muita gastura, doutora, eu não consigo comer. É o quê? Aquela queimação no estômago. Então, a gente vai evitar certos alimentos. Então, os alimentos que acabam irritando mais o intestino. O álcool, a cafeína, todos os alimentos apimentados. Então, mas não arde na minha boca. Mas a mucosa gástrica vai sentir. Então, pimenta branca, pimenta do reino,
páprica, curry, todos os tipos de pimenta. Ah, mas essa é só pimenta de cheiro. Gente, por mais que nosso paladar esteja adaptado com essa alimentação, com esse ardor ou não, com amargo ou não, a mucosa gástrica é a mesma. Então, ela vai ficar irritada de qualquer forma. Então, a gente tenta diminuir. Se você sabe que você tem um desconforto gástrico, você fica... outra coisa que o paciente fala, fica empanzinado, então fica inchada. Sente sempre um desconforto depois que você se alimenta, começa a prestar atenção nessa alimentação. O que eu posso modificar da alimentação? Tem algumas dietas, né, que são bem restritivas. Eu sei disso porque eu trabalho bastante com pessoas com doença inflamatória intestinal, além de ser portadora de doença de Crohn. Então, eu estudo bastante isso. Então, tem dietas que são os food maps. Então, o food maps são os alimentos que acabam fermentando mais. Então, a gente acaba conhecendo mais esses alimentos e pode acabar retirando ou diminuindo a quantidade de ingestão deles. Então, a receita é essa: alimentação saudável, fruta, verduras e legumes, sem frituras, se você tem mais um desconforto gástrico, diminui esses alimentos. E se você, não sei porque veio esse pensamento em mim, deve ter alguém aí que acaba sendo um pouco mais teimoso. Olha, eu sei que eu sou intolerante à lactose, mas eu não me importo. Eu tomo mesmo, eu sempre tomei. A gente não pode ficar irritando a mucosa gástrica. Se você sabe que é intolerante à lactose e continua consumindo um alimento que faz mal para o seu intestino, você vai irritar, você vai inflamar. Se a gente inflama o nosso intestino, a gente diminui a absorção das vitaminas e minerais e predispõe a todas as doenças que eu falei para vocês, né? Principalmente também as psiquiátricas. Então, se você sabe que tem algum problema com certo alimento, não consuma. O tanto que tem de alimentos sem lactose no mercado, sem glúten. Mas se você não tiver nenhuma dessas doenças, não é para fazer restrição. Ponto. Não tem o que dizer. Exato. Uma vez que você... Só o exame de sangue vai dizer que você tem intolerância à lactose ou não. Exato. Então você precisa ser diagnosticada primeiro. E a do glúten também. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que por exemplo, no meu caso, sou uma pessoa que tem intestino preso. O funcionamento do meu intestino, ele melhorou 200% depois que eu comecei a enriquecer mais a minha alimentação. Então, tipo, por o tempo, os 4 anos que eu fiquei tendo acompanhamento nutricional, não era que minha Nutri me restringia, não era isso. Ela me dava várias opções, mas eu, morando sozinha, eu sou muito... Eu tenho um lado bom e um lado ruim. Eu não enjoo dos alimentos. Então, eu como sempre a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E aí, por um tempo, eu comecei a ficar intolerante à lactose. Porque era uma coisa que eu não tomava. E quando eu tomava, eu ficava mal. Porque a minha alimentação era muito restrita. Então, qualquer coisa que eu tomava fora daquilo, eu passava um pouco mal. Gente, e aí, hoje em dia, meu intestino ele melhorou muito. Porque eu diversifico muito. Aqui em casa, a Dani me faz diversificar muito. Tipo, às vezes eu caio no padrão, entendeu? Os mesmos legumes, as mesmas frutas. Ela fala, lá, maçã, banana e laranja. E aí, não, agora a gente come um abacaxi, uma melancia. E desde que eu comecei a enriquecer isso, e eu percebi que o quê? Eu preciso do meu mamão de manhã, entendeu? Tipo, é uma estratégia que eu tenho usado aí. E aí a minha mãe fez uma pergunta, mas antes da gente responder a dela, eu só queria falar uma coisa, gente. Exercício físico e intestino tá super interligado. Sim. E aí, qual é o melhor tipo de exercício para isso? Gente, todos os exercícios vão fazer bem. Principalmente os aeróbios, né? Que ajudam nos movimentos do intestino, né, prima? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Para quem é constipado, né? Ajuda e muito, aliás. Ajuda e muito. Mas, cara, eu vou contar uma história. Ai, gente, eu vou abrir meu coração. Vou contar uma história. Eu acho que eu nunca contei ao vivo. Fala, a minha amiga... Uma amiga minha... Eu conheço uma amiga... Eu tenho uma amiga que ela gosta muito de correr. E aí, ela foi fazer uma prova. A primeira prova de 10 quilômetros dela, ela teve que parar no meio da prova para ir no banheiro. Acontece. Tipo, mas por quê? A Anta tomou leite antes de correr. Intolerante à lactose. Tipo, não, entendeu? Tudo errado. Tipo, mano. Desconta esses minutos da pausa da prova e segue em frente.
Ó, você me fez lembrar de uma coisa muito interessante, porque no hospital, depois que se faz uma cirurgia, o médico obriga o paciente a sair do leito. Ele obriga o paciente a sair do leito. Você tem que andar, você tem que andar. Então, você vê em andar cirúrgico no hospital, todos os pacientes ficam fora, no corredor, andando do final do corredor para o começo. E o fisioterapeuta lá, vamos, anda, vamos, anda, vamos, anda. Eu trabalhei em um hospital que tinha educador físico, então era o educador físico que botava o pessoal para andar no hospital, porque eu preciso que o intestino do paciente volte a funcionar. O intestino ele é muito delicado. Então, se você faz uma cirurgia, principalmente intestinal, ele leva até 96 horas para voltar a fazer o movimento que ele fazia antes, porque ele ficou chateado que você mexeu nele. Então, se você não forçar, você tem que acabar forçando ele. Tem outras estratégias que a gente faz o intestino funcionar no hospital. A gente dá goma de mascar para o paciente, porque só do cérebro achar dessa movimentação, da gente achar que está engolindo, né? Que você vai engolindo a saliva. Aí começa o estômago pensando, opa, tá descendo um prato de comida aí. Aí o estômago começa a mexer, aí o intestino começa a mexer, só da mastigação. Então, são coisas que a gente acaba não percebendo, né? Que Que legal. tem bastante ligação. A minha mãe perguntou, é que a minha mãe tá com um problema sério, aquelas, né? Mas ela perguntou se dá para adquirir alergia a ovo. Alergia Dá. a Tudo dá pra. Tudo dá. Dá. Principalmente, tia, não tô te chamando de velha, pelo amor de Deus. A Aline tá polêmica hoje. A Aline tá polêmica, vai acabar sem família. Não posso mais comer no meu pai, fiz uma dieta da moda, não posso mais ir na casa da tia. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa motilidade gástrica, o nosso movimento intestinal, ele vai diminuindo. Porque, como eu falei no começo, ele tem um sistema autônomo. Então, conforme a gente vai envelhecendo, as nossas células todas vão envelhecendo. Não fica triste, tia. Então, o intestino vai envelhecendo e a gente pode sim, depois dos 40, dos 50 anos, muitas pessoas podem adquirir intolerância à lactose, sim. Então, a maioria É dos, de ovo, dos de ovo. idosos, de ovo também, de tudo. Pode ser um estresse também que você passou, você pode adquirir alergia. Ou, por exemplo, você já tinha essa propensão até a alergia, baixou sua imunidade, aí a alergia desencadeia, entendeu? Baixando a imunidade, a alergia vem. As doenças vêm, inclusive as alergias alimentares. Gente, Então, a gente precisa cuidar da saúde intestinal. Depois dos 40, tia. É o seu caso. A gente acaba por isso que os suplementos dos idosos, quando a gente vê sênior, Nutrem Sênior, todos esses suplementos sênior, eles não têm lactose. caraca, aí, mãe. Eu amei, eu amei. Gente, essa live é histórica, é histórica. Quanto conteúdo bom a gente teve aqui. Meu Deus, eu aprendi muito. Aline, você sabe muito. Você vai voltar muito aqui na live. Pode me chamar. Sério, eu quero uma live só de dieta da moda. Eu quero uma live só de alergias. Eu vou te encher o saco agora. Eu amei. Foi muito bom. Eu acho que as meninas aprenderam bastante. Tem uma última pergunta de uma aluna que se eu não fizer, ela vai me matar. A gente falam que os grãos, né, ajudam, as sementes ajudam muito a gente no intestino, na saúde intestinal. Sim. Ela perguntou se tem um limite. E aí, eu acho que você já respondeu no meio da live, mas só para deixar claro para ela, existe um limite do consumo de sementes por dia? Então a gente precisa prestar atenção no seguinte. Eu vou dar uma resposta que ela vai ficar nervosa. Depende. Eu Depende da pessoa, depende da idade, depende do objetivo dela e depende. Vou voltar alguns pontos rapidinho. Você me falou que é constipada. Normalmente, como o seu público são pessoas que praticam atividade física, eles acabam consumindo mais proteína. Quem consome mais proteína, o intestino fica um pouco mais ressecado. Então, a gente precisa prestar atenção na hidratação, para não ficar essa janela em branco. Outra coisa é que a gente, na hidratação, e aumenta o consumo das frutas, que vai ajudar bastante no intestino. Então, existe suco laxativo, as frutas mais laxativas que podem acabar ajudando. Suco de laranja com mamão e ameixa, por exemplo, ajuda bastante quem é mais constipado.
O que a gente estava falando? Dizer Das fibras. isso. As sementes, o que acontece? A gente precisa consumir por dia 27 gramas de fibras. Isso é bem difícil da gente alcançar. Bem difícil mesmo. Por exemplo, pensa no alface. Você compra esqueci o nome. Pé, Um pé de alface. um chumaço. Quant- Quantos gramas de alface tem lá? Quantas gramas de fibra tem na quantidade de alface que eu vou comer? Por exemplo, a alface, que é uma salada bem consumida no Brasil, é uma das saladas que tem menos fibra, por exemplo. Então, eu teria que consumir aquele pé todo de alface para tentar ter alguma quantidade de fibra possível. Então, aí a gente acaba utilizando as sementes para diminuir, para retardar a digestão do alimento. Isso faz com que a pessoa tenha também fome mais tarde. Então, se eu tenho muita fome, eu como um pouquinho mais de fibra, que a fibra demora para digerir, vai liberando açúcar no sangue devagarzinho, aí eu demoro para ter fome também. Só que para eu conseguir consumir esses 27 gramas de fibra no dia, eu preciso de um acompanhamento nutricional, porque ela vai calcular direitinho para você, dentro da sua rotina, dentro do seu hábito alimentar, quanto de cada alimento ela vai colocar. Porque não adianta eu só colocar a semente é um tipo de fibra, que a gente chama de fibra insolúvel. Insolúvel porque a gente não digere. Quem digere são as aves, por exemplo, que tem cloaca. Então, aquilo lá é só para atrapalhar um pouco ali a digestão. Se ela tiver triturada, eu acabo consumindo alguma vitamina e mineral que tem dentro dela, principalmente os ômegas, mas eu preciso consumir bastante os folhosos também, para eu conseguir também ter fibra solúvel. Então, a fibra insolúvel aumenta o bolo fecal, então vai ajudar quem tem constipação. E a fibra solúvel, que tem nas frutas e nas folhas, vai ajudar a escorregar. É como se fosse o quiabo, vai me ajudar a escorregar. É o casamento perfeito, então. É o casamento perfeito, porque se eu só consumir a fibra insolúvel, eu vou ficar muito ressecada. Então, esse bolo fecal vai ficar muito ressecado, eu posso predispor a algumas doenças também, como a diverticulite ou hemorroida, porque eu vou ter que ficar forçando sempre. E quando eu forço sempre, aqui está o meu intestino. Eu vou subindo algumas verruguinhas aqui no intestino, que são os divertículos. Aí vai deixar o meu intestino doente. Então, eu tenho que ter as folhas, as fibras, as frutas, para não ficar ressecado, entendeu? Por Nossa, isso que eu falei que depende. E eu preciso de um nutricionista para me acompanhar, para balancear o quanto eu posso comer de cada por dia. Então, não adianta agora eu também encher o meu prato de salada, encher meu prato de semente e não tomar água, porque aí o intestino vai ficar mais ressecado ainda. Então, a gente precisa consumir tudo com equilíbrio. A palavra da nutrição é equilíbrio. nossa, incrível, incrível. Eu fiquei pensando nisso. Por exemplo, a alface, você falou, a alface é a folha que menos tem fibra. Tem alguma folha que você indica que tem bastante? O espinafre tem bastante fibra, o brócolis tem bastante fibra, couve tem bastante fibra. Tudo que é mais amargo, sabe? Acaba tendo mais fibra. Agrião. Então, agrião, almeirão, coisa que eu não gosto muito. Então, eu consumo outros tipos de alimento. Então, por isso que eu preciso contrabalancear. Agrião é muito bom, Dalva. Pode consumir. Mas tem que ser bastante, porque normalmente a gente acaba colocando no prato 3 galinhos do agrião. Para enfeitar o prato, sabe? Como se fosse o toque final do chefe. Tem que consumir bastante, gente. Metade do nosso prato tem que ser de legumes e folhas. Metade do nosso prato. Então, a gente tem o prato completo. Metade do prato é legumes e folhas. A outra metade eu vou botar o meu carboidrato. E o outro quarto eu vou botar as leguminosas leguminosas é feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja e a proteína. Não, e uma nota aqui que experimental, eu e minhas experiências de vida, cozinhe o espinafre antes de comer, tá? Eu comi cru e aí tudo. Não, a couve dá para fazer uma salada crua excelente. Agora, o espinafre e o brócolis precisa cozinhar, não tem como. Aqui começou a formigar. Meu Deus, que isso, gente? Daí a Dani, Vou morrer. espinafre cru, não sei o que. Eu, mano, comi, não sabia, né? Fiquei com a língua tonta, tipo, anestesia.
Ah, e o espinafre tem uma omelete de espinafre, gente, é sensacional. Eu fui Só fazer isso, façam. só que eu joguei o Mas, espinafre cru, mas assim. eu jogo ele cru, Mari. É, mas não Eu deu. jogo ele cru. Mas é que como eu faço para mim e para o Felipe, então eu tenho que vai bastante, entendeu? Então eu cozinho bastante. É. Demorou um pouco mais. Não, foi um erro de cálculo. Outra coisa que eu vou te ensinar, Mari, se for fazer um caldo de espinafre, se você for bater ele no liquidificador, vai ficar cheio de fiapo, vai ficar parecendo que está comendo uma escova de cabelo. Não faça, que eu fiz também. E o que que faz, então? Não bate? Não bate. Ou você tem uma paciência para ficar peneirando, você vai perder metade do caldo. Deixa o espinafre inteiro, pelo amor de Deus. Só pica e bota lá. Ai, ai, ai. Nossa, Aline, eu quero te agradecer demais, demais. Foi uma live incrível. Eu vou salvar e vou compartilhar no YouTube, pegar esse link no YouTube e vou divulgar muito, porque muita gente tem que assistir isso daqui. Tem muita informação e informação útil. Tipo, desligou a live, você já consegue começar a aplicar na sua vida. Isso Sim, é legal. já pega seu copo de água. Você já tomou sua água hoje? Já tomou água? A sobremesa hoje, pega uma fruta. Já fez seu fit home hoje? Já fez seu foot home hoje? Senão você não vai no banheiro mais. Muito obrigada. Pessoal, Parabéns. me siga no Instagram também. Siga a Aline. Po- Muito obrigada, A viu? gente gosta quando você posta a sua rotina no hospital. Eu amo. Eu fico, ai, É que Grey's Anatomy. tem coisa que eu não posso postar, então eu vou postando escondidinho, assim, né? O que pode, você posta pra gente. Eu adoro. É, dá E uma a gente, bloqueada na chefe, aí posta. e você promete que volta aqui, por favor. Volto sempre que precisar, Muito estarei obrigada. disponível. Gente, muito obrigada pela presença. Eu vou colocar o Instagram da Aline no meu stories também, para vocês arrastarem para cima e caírem no Instagram dela. E muito obrigada de verdade. Foi incrível. Eu aprendi muito e com certeza as meninas também. E a gente se vê na próxima live aí, tá bom? Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Boa noite. Beijo, pessoal. Obrigada pela presença. Bom feriado amanhã para Beijo. vocês. Ah, e se puder, Tchau. em casa, né? Fica em casa, se puder. Sabia que a gente é quase irmã, eu e a Mari, né? A gente Exato. é prima-irmã, que a gente chama. Um beijo, prima. Um beijo. Beijo. Tchau.